Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. Corrigindo, essa aula é a aula A289. É uma aula onde eu explico para vocês o que é a aprumada elétrica e como se faz o projeto de uma aprumada elétrica. A aula visa mostrar todos os elementos que fazem parte da aprumada elétrica e como verificar uma determinada aprumada elétrica em uma edificação. Então, fiquem aí ligados nessa aula, que ela é muito importante e é uma solicitação de um aluno inscrito no canal da Universidade da Elétrica, que ele me perguntou o que é uma aprumada elétrica e como se faz o projeto da aprumada elétrica. Então, veja agora. Olá pessoal, vamos para mais uma aula muito importante no canal da Universidade da Elétrica. Foi questionado por um aluno inscrito no canal sobre a seguinte questão: aprumada elétrica. O que é isso? O que é uma aprumada elétrica? Então a aula A289 procura mostrar para vocês o que é a aprumada elétrica, por onde essa aprumada elétrica deve passar e o que deve conter de informações na aprumada elétrica. Primeiramente, a aprumada elétrica, na visão de projeto, a aprumada elétrica é um desenho esquemático que representa a instalação elétrica de um edifício, por exemplo, no plano vertical da edificação. Então, vocês vão olhar a edificação na sua vertical e você vai encontrar um desenho esquemático que representa as instalações elétricas na vertical. Esse esquemático, que é o esquemático da aprumada elétrica, no projeto, ele não necessita de escala. Normalmente, essa aprumada elétrica, ela faz um detalhamento da instalação elétrica completa na sua vertical. Na sua vertical, quando sobe para alimentar os apartamentos, as unidades de apartamento. Por exemplo, se um edifício apresentar a interligação dos quadros, a potência instalada de cada quadro, a demanda provável, o disjuntor de entrada, o eletroduto e a seção entre os quadros. Ou seja, a aprumada elétrica, que representa o diagrama vertical, ela deve conter, por exemplo, todas as interligações entre os quadros elétricos, deve existir a potência instalada do quadro, a demanda provável, o disjuntor de entrada, o eletroduto e a seção. Então, todo o conjunto de eletrodutos que preferencialmente se localizam em um único local de subida para as edificações verticais, eles fazem parte da aprumada elétrica. Então, a aprumada elétrica, para quem não conhece, ela representa as instalações elétricas na visão vertical da edificação, contendo os quadros elétricos, os medidores, a entrada, a potência instalada em cada quadro, a demanda provável e o disjuntor de entrada. A aprumada elétrica, nesse contexto, ela mostra toda a instalação, como eu comentei, no tocante ao quadro de entrada da concessionária, o alimentador geral, o quadro geral, os centros de medição, as caixas de passagem, os alimentadores dos quadros de distribuição parcial. Então, isso aqui faz parte do que a gente chama da aprumada elétrica. Então, vocês têm que ter na aprumada elétrica a entrada de energia, né? O quadro de entrada de energia, o alimentador geral, o quadro geral, os condutores de medição, as caixas de passagem e os alimentadores dos quadros de distribuição. Isso tudo faz parte da aprumada elétrica. Aqui eu tenho um exemplo de um esquema vertical.
onde nós temos o circuito alimentador, o quadro que faz a distribuição. Aqui vocês podem observar que tem uma subida vertical nesse sentido, outra subida vertical nesse sentido. Então, esse representa o esquema da aprumada elétrica. Nós temos aqui os quadros no térreo, no pavimento 1, pavimento 2 e no terceiro pavimento aqui, que é o ático. Então, vocês podem observar que eu tenho aqui a entrada da concessionária, alimentando um quadro geral que vai distribuir para todos os apartamentos. Então, esse esquema vertical representa a aprumada elétrica e ele deve estar contido no projeto elétrico da edificação. Também eu comentei que a aprumada elétrica ela deve vir as informações. Como nós vimos anteriormente, QD1 é o quadro do apartamento do térreo, QD2, quadro do apartamento 103, QD3, 104, QD4, 101 e assim sucessivamente. QD14 é o quadro de serviço, QD12 é o quadro do apartamento do zelador. E aqui também deve ser detalhado, logo abaixo do esquema anterior que eu mostrei para vocês, vem o esquema trifásico mais neutro, né? Aqui exemplo, 220 volts trifásico. Vem aqui a potência total de cada quadro, né? A potência, como é trifásico, qual a potência distribuída na fase R e ST? Está aqui os valores das potências. A demanda total, está aqui a demanda total de cada quadro elétrico em watts. Depois vem a demanda por cada uma das fases. E aqui a seção dos condutores que sobem. Olha, condutores de 10 milímetros. Aqui condutor de 2,5, 2,5. E aqui os disjuntores. Disjuntor de 40 no QD1, um QD2 de 40, o QD4 de 50, o QD6 de 40 e assim sucessivamente. Aqui o conduto ou o eletroduto de 1/4 de polegada, 1 polegada, 1 polegada, assim sucessivamente. Então, visto no desenho anterior, né, cada quadro desse está representando o esquema vertical do apartamento, onde aqui eu tenho embaixo desse quadro, né, desse esquema vertical, eu tenho as informações necessárias e aqui a potência total. Então, essas informações, elas devem estar contidas no projeto elétrico, no projeto do esquema vertical, ou seja, da aprumada vertical. Onde aqui eu gostaria de salientar que QD8, vou voltar lá no slide anterior, QD8 é de um apartamento, não é? QD5 de outro apartamento. Então, todo esse esquema é aprumada vertical. Bom, aqui eu tenho um outro esquema também de aprumada vertical, ou seja, da minha aprumada elétrica. Aqui eu faço umas definições em mais detalhes, onde cada letra aqui no desenho vai ter uma representação. Aqui o A, ele representa um alimentador subterrâneo, né, da concessionária. Está aqui, ó, a entrada da concessionária por um alimentador subterrâneo. E eu tenho aqui uma caixa seccionada aqui embaixo, ok? Depois, eu tenho o ponto B, que é o alimentador de baixa tensão. Nesse ponto aqui, onde está o B, onde o mouse está passando, o alimentador de baixa tensão, ele sai de uma caixa seccionada e vai até o quadro geral de baixa tensão dessa edificação, que é o QGBT. Depois, o ponto C é o alimentador aqui de quê? Do centro de medição, dos medidores.
Então, eu vou ter o QGBT alimentando o centro de medição 01, que é esse aqui. Então, ele alimenta o centro de medição 01. O ponto E, ele representa aqui, ó, está indicado aqui, o ponto E representa os alimentadores dos QLs, dos quadros de luz, né, dos alimentadores 201 a 204. É o CM1, a gente chama de CP, CP2 e CP3. O F são os alimentadores QL, sai do centro de medição, vai para o CPM4, tá? Então, CPM2, CPM3, CPM4 e CPM5. QL são os medidores que vão atender aos apartamentos. Então, aqui são os alimentadores QL, 401 a 404. A letra G aqui representa isso, está aqui, ó. Então, veja, na vertical está subindo para fazer a alimentação dos apartamentos, não é? Outro ponto que eu gostaria de salientar é o alimentador do quadro do térreo, é o QGC, está aqui, ó, um quadro do térreo da área comum do condomínio. Ele tem o seu QLCT, né, que é o quadro, né, elétrico que vai estar sendo responsável pelo condomínio. O alimentador do quadro geral do condomínio, ele sai do centro de medição, está aqui o centro de medição, e ele vai do centro de medição até o ponto que atende o quadro geral do condomínio. Então, toda essa instalação aqui representa um esquema vertical. As verticais vão atender a todos os condomínios. Então, tem a todos os condomínios, a todos os apartamentos e a área comum do condomínio. Então, tem o subsolo, tem o térreo, primeiro pavimento, segundo, terceiro, quarto. Lá em cima, casa de máquinas, né? Onde eu tenho cada caixinha CP, né? Que eu comentei aqui com vocês, né? Essa caixinha CP é o ponto de derivação. CP2, por exemplo, CP2, CP3, né? CP2 está aqui, ó, ele faz a alimentação. CP1 ele alimenta, né, o QGC e o QLCT, ó, tá? Então, todo esse esquema, se vocês olharem aqui, o modelo da edificação, ele representa a prumada vertical da minha edificação. L aqui, se vocês acompanharem aqui a letra L, ela representa os alimentadores dos quadros terminais dos apartamentos tipo, né? Então, L tem uma representação relacionada à prumada vertical. Bom, qual a localização da prumada vertical? Os cabos que sobem para alimentar, né, os apartamentos, as unidades, preferencialmente o local da prumada elétrica, geralmente em espaços com pouca ou nenhuma interferência. Não deve ter interferência. Deve ter possibilidade de acesso que estejam em áreas comuns dos pavimentos, né? Primeiro, segundo, terceiro pavimento. Devemos verificar na sua localização a interferência de outros projetos, né? Tem que se olhar projeto estrutural, hidráulico, de telefone, né? Então, essa é a localização da prumada elétrica. Geralmente, a prumada elétrica ela vem pelo um shaft, né? Que é aquela passagem por onde os cabos vão estar subindo. Bom, o shaft para a prumada elétrica, ele viabiliza, né, projetos nos quais não há espaço e tubulações. Você tem aqui num desenho por onde
toda a tubulação vertical da aprumada elétrica passa. Ela passa aqui pelo shaft, né? Que é esse espaço reservado. Então, ele facilita também a organização e a manutenção, né, dessa aprumada elétrica apresentada para vocês. Aqui eu tenho alguns exemplos da aprumada elétrica na vertical. Está aqui os cabos subindo para fazerem a alimentação das unidades, sai lá do centro de medição, como eu tinha mostrado anteriormente, sai do centro de medição, né, e vai distribuindo. Sai do centro de medição, passa pelaquelas ali da CP saem os medidores, e cada medidor vai ter a vertical subindo para atender aqueles apartamentos. Aqui um exemplo de um shaft por onde, né, toda essa vertical aqui estará passando dentro do projeto elétrico da aprumada, que é um projeto que não tem escala. Aqui tem o exemplo dessa aprumada, para vocês terem a ideia do que nós estamos falando. Nós temos aqui aquele quadro que eu chamei de CP. Esse quadro CP, por exemplo, fazer a conexão com os apartamentos, né? Então, a conexão do apartamento é feita aqui dentro. E aqui eu tenho a individualização dos medidores para cada um dos apartamentos, né? Aqui do lado tem como é essa caixinha internamente. Logo após isso aqui, né, passa pelo medidor, né, vem pelo medidor e do medidor vai, né, para a vertical da edificação, passando pelo shaft até chegar à unidade consumidora. Bom, pessoal, então assim a gente encerra essa aula. É uma aula onde eu apresentei para vocês o que é aprumada elétrica. Então, fiquem ligados no canal da Universidade.